Você já se pegou vivendo a mesma situação com pessoas diferentes, lugares diferentes, mas sempre com o mesmo final? Bem-vindos ao podcast Conversas de Travesseiro com Will, um espaço para a gente se entender e, nesse caso, entender por que repetimos padrões e, principalmente, como podemos mudar. Então, veja que a gente começou hoje de uma forma um pouco diferente, né? Já comecei trazendo o que é que a gente vai falar. Então, bem-vindos ao Conversa de Travesseiro mais uma vez. Hoje estou aqui na companhia do meu sobrinho, né? Ele pode aparecer um pouquinho nas gravações. E estamos iniciando hoje nosso 56º episódio com o tema repetição de padrões de comportamento. É um tema que, por si só, ele não chama muito a atenção das pessoas, né? Mas eu acho que nessa segunda temporada eu estou muito mais livre, muito mais disponível, sabe? No aspecto de estar desprendido de números. Como eu desativei minhas redes sociais, o meu Instagram pessoal, né? Eu tinha acima de 3.000 seguidores, enfim, tudo mais. Diferentemente do podcast, do perfil do podcast, que eu só tenho 200 seguidores, 200 e alguma coisa. Então, assim, não estou focado em números, né? Não estou focado nessa questão quantitativa. Eu realmente estou mais livre e despreocupado com essas questões porque eu estou me permitindo abordar realmente assim coisas que me chamem a atenção, que sejam importantes, que eu queira falar sobre, né? E que na hora certa eu volto para as minhas redes pessoais. No momento realmente não tenho interesse nenhum em voltar. Está muito bom, muito positivo e muito saudável para mim assim. Mas vamos embora, né? Se você ainda não segue o canal, gostaria de pedir que você seguisse, que curtisse, comentasse, compartilhasse. É sempre importante, né? Porque alcança mais pessoas. E era sobre isso até que eu falava com uma amiga, né? O propósito ele nunca se perde. O propósito não é ajudar as pessoas, então independente de quantas pessoas assistam, quem assistir vai estar sendo ajudado. Então é nisso que eu vou focar, né? E quando a gente fala de repetição de padrões de comportamento, para mim, por que falar sobre isso e o que é isso, né? É porque o meu psicólogo ele me contesta muito em alguns momentos sobre como eu costumo agir ou como eu costumo fazer algumas escolhas na minha vida. E então essa frasezinha constantemente ele está usando, que é uma repetição de padrão de comportamento. Você costuma sempre agir daquela forma. Então, basicamente é isso, né? Você tem o hábito de agir de determinadas maneiras ou de fazer determinadas escolhas. Então, isso é um padrão de repetição de comportamento. E aí, normalmente, ele não está num lugar muito positivo, muito saudável na nossa vida. Então, a gente tem que entender que a gente está agindo dessa forma para que a gente possa quebrar esse ciclo, quebrar esse padrão e agir de uma forma diferente, fazendo escolhas que são mais saudáveis para a gente, né? Então, gostaria de começar também relembrando, né, que os episódios estão saindo em novo horário. Ao invés de meio-dia, estão saindo às 5 horas da manhã, que é o horário que eu acordo todo dia mesmo. Então já fica disponível, mesmo que eu não compartilhe no Instagram, né, o link de imediato, pontualmente às 5 horas, mas já saiba que automaticamente já está disponível lá para vocês assistirem. Então é só entrar no canal que vocês vão conseguir acessar tranquilamente, tanto no YouTube quanto no Spotify, às 5 horas da manhã. E esse padrão de comportamento, ele costuma estar relacionado muitas vezes, inclusive, a coisas que vivemos na infância. Na verdade, minha gente, tudo que a gente vive na infância e na adolescência, ele vai refletir ao longo da nossa vida. Mas a gente precisa compreender o que foi que aconteceu lá atrás que me faz agir de determinadas maneiras. Então, por que eu faço determinadas escolhas? Por que eu costumo tomar sempre a mesma direção, o mesmo caminho, que consequentemente vai me levar para os mesmos resultados? Então, é isso que a gente precisa entender. Porque se eu estou tendo sempre o mesmo resultado em uma determinada área da minha vida, e esse resultado não me agrada, então eu estou fazendo provavelmente uma repetição de padrão. Eu estou fazendo escolhas muito similares, muito parecidas, que estão me levando sempre aos mesmos resultados. E isso é muito comum no campo amoroso, né? Quem nunca ouviu de algum colega ou tem algum amigo, algum conhecido que a gente pega e brinca e diz: esse tem o dedo podre para relacionamento.
Porque a pessoa sempre escolhe errado. Mas a pessoa sempre escolhe errado por quê? Qual é o padrão que ela está utilizando? Porque ela está sempre fazendo escolhas muito parecidas e muito similares. Então, isso aí tem um porquê, tem uma explicação, que obviamente o primeiro ponto de tudo a gente vai compreender esse padrão por meio da terapia. Então, ponto número um, procure um especialista, procure um psicólogo. Ele vai lhe ajudar a compreender melhor qual é o seu padrão, o padrão que você está repetindo e como quebrar esse padrão, como agir diferente, né? Então, tudo isso também tem a ver com a nossa construção da nossa personalidade, né? Que a gente já começa desde lá da infância, segue na adolescência. Então, eu tenho uma personalidade e as pessoas muitas vezes usam, né, aquele ditado da novela Gabriela, né? Sou assim, não vou mudar. Sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Então, consequentemente, você também vai estar fazendo escolhas erradas uma vida inteira e vai estar nesse ciclo sem fim, né? Repetindo esse padrão, porque é algo da sua personalidade e você tem que estar aberto à mudança. Porque se você não estiver aberto à mudança, vai permanecer exatamente dessa forma. Se você tem um perfil que você costuma escolher amorosamente, eu me identifico com pessoas com esse tipo de perfil, e é um perfil que não dá certo, se você continuar escolhendo esse tipo de perfil, você vai continuar dando errado do mesmo jeito, porque você costuma fazer as mesmas escolhas das pessoas que têm esse padrão de comportamento, esse padrão, às vezes é só um padrão estético. Esteticamente, você gosta de pessoas com determinadas características. E essas características, às vezes, está assimilada com a faixa etária da pessoa, né? De tantos anos a tantos anos. Então, elas, na maioria das vezes, vão ter um perfil de personalidade, um padrão de comportamento, porque elas pertencem a uma mesma geração. Então, você vai estar escolhendo essas pessoas e colocando a sua vida amorosa em risco, né? Porque já deu errado tantas vezes, porque agora seria diferente, não é isso? É só essas voadorazinhas que meu psicólogo dá em mim de vez em quando, e a gente precisa compreender, né? A gente tem alguns padrões, inclusive familiares também, porque a nossa ligação familiar, o nosso modo como fomos criados, né, reflete na nossa vida. Então, às vezes, a gente repete também alguns padrões familiares, inclusive alguns padrões negativos, né? Então, às vezes, no ambiente familiar, pode ser o caso de que haja uma tendência à bebida alcoólica, haja uma tendência a problemas emocionais, né? Então, às vezes, ali aquele ambiente familiar ao qual você foi criado também vai influenciar nas suas escolhas. Você vai trazer esses padrões familiares e vai ter uma certa tendência a reproduzi-los. Aí cabe a você compreender que a existência desse padrão no seu ambiente familiar e que você, se percebe esse padrão como algo negativo, não continuar reproduzindo. Porque isso aí eu sei que é um grande desafio, não é fácil, né? A gente vê algum familiar com padrões emocionais e às vezes a gente repete esses padrões, né? Se coloca num lugar de dependência emocional, porque é isso que a gente presencia dentro da nossa casa. Então, existem diversas situações que a gente vai realmente levando para a nossa vida e acaba fazendo essas escolhas afetivas baseadas nesses padrões. Então, o tipo de relacionamento que você vivencia na sua casa, que você vivencia no seu ambiente familiar, pode ser o tipo de relacionamento que você vai levar para a sua vida amorosa. Então, como é a relação dessas pessoas no seu ambiente familiar? Então, você precisa compreender como é essa interação entre eles e como isso pode influenciar na sua vida amorosa e na sua vida profissional, na sua vida pessoal, nas suas relações de amizades. Então, tudo isso a gente vai levando e costumando agir em um mesmo padrão. É interessante quando eu puxo para a questão de amizade, né? Que eu até abordei recentemente falando sobre como cultivar boas amizades, que até um determinado ponto da minha vida eu percebi que eu não tinha muitas amizades sólidas. E aí eu precisei perceber
que tinha um padrão de comportamento meu que não era muito legal, que as pessoas me achavam chato, por exemplo, né? E eu precisei quebrar esse padrão, não me colocar ou não agir mais de determinada maneira para que eu conseguisse construir relações de amizades mais sólidas. Então, a partir do momento que eu identifiquei a existência de alguns padrões que não eram muito legais, eu comecei a realmente quebrar isso, né? E por que a gente sempre atrai um mesmo tipo de parceiro? Está muito relacionado com as nossas escolhas e com o perfil de pessoas que a gente costuma querer se relacionar. Então é muito comum a gente, por ter um padrão, um perfil já que é uma atração que a gente tem, normal, tranquilo, tudo certo, mas que isso também traz outras características junto. E é interessante uma coisa que me veio na mente agora, porque o pessoal brinca muito, né? Você não casa só com a pessoa, você casa com a família. Isso mostra o quanto que a família ela interfere, né? Ou o quanto que ela, de certa forma, acaba trazendo alguma bagagem para as nossas ações. Porque a gente tá ali junto, família é isso, né? Então, realmente, quando a gente se relaciona com alguém, a bagagem familiar dela, ou até realmente ela, a própria família, vem junto, a gente tem que entender aquele contexto, né? Aquilo vai pesar ou não vai pesar na relação. Qual tipo de postura, qual tipo de comportamento a pessoa costuma ter. Então, são coisas que a gente precisa verdadeiramente refletir, porque vão influenciar, né, essa questão familiar no nosso relacionamento e nas nossas relações. Agora, feche os olhos, a não ser que você esteja dirigindo, claro, e pense em uma situação em que tem repetido na sua vida. Talvez um padrão afetivo, um ciclo no trabalho, uma dificuldade que nunca vai embora. Qual o seu sentimento que aparece aí quando você pensa nessa situação? O que é que você costuma fazer quando isso acontece? Respira fundo e aguarda essa reflexão. Guarda, porque ela é o começo da sua transformação. Então você precisa entender como é que você tem agido nessas situações para que você possa agir diferente. Entender esse contexto, entender essa realidade, por que você está agindo de determinada maneira, o que é que te faz, o que é que te leva a agir de determinada forma, por que você age assim, né? Então, antes de mais nada, é preciso se entender. Porque se a gente não se entende, a gente não consegue realmente agir de uma forma diferente. Então, a gente precisa entender esse contexto ao qual a gente está inserido. E às vezes a gente tem o hábito também de se sabotar, né? A autossabotagem. Isso é algo que em alguns momentos da minha vida eu acabei fazendo. E eu entendi, compreendi isso por meio da terapia, né? O que é que fazia com que eu agisse de tal forma ou que eu haja de tal forma, né? Porque é um desafio a gente agir de forma diferente. Porque tem repetição de padrão que a gente ainda não quebrou. E que vez ou outra a gente ainda se percebe fazendo. Então, como fazer para agir diferente? Né? Acho que o primeiro de tudo sempre vai ser a gente entender que a gente está agindo de determinada maneira, né? Então, a partir do momento que a gente compreende isso, há a possibilidade da gente fazer diferente, né? De que é que você tem medo? Você tem medo do sucesso? Você tem medo do fracasso? O que é que te bloqueia? O que é que te paralisa? Te paralisa? Por que você procrastina? Eu mesmo é algo que eu trabalho na terapia, essa questão da procrastinação, porque é algo que acaba me bloqueando, sabe? Acaba me paralisando em alguns momentos. E é um ciclo que eu necessito quebrar, né? Mas a partir do momento que eu percebo, que eu entendo, já é um primeiro passo para agir diferente. Então, realmente, a gente precisa pensar em tudo isso. E procurar ajuda de um terapeuta, minha gente. Eu acho que é o primeiro passo. É o segundo. O primeiro é entender, né? E se não entender, já procurar terapia vai ser o primeiro passo para que lá entender, identificar seja o segundo passo, né?
Então é muito importante. E como mudar é a gente refletir, sabe, as consequências de continuar agindo da mesma forma. Porque todas as nossas escolhas elas têm consequências, sejam positivas ou sejam negativas. Então, se eu percebo que eu estou tendo um padrão de comportamento sempre igual, agindo de determinada maneira, eu tenho que pensar nas consequências disso, porque tem consequências, isso é fato. Não tem como se alterar, não tem como se mudar isso. Existem consequências. Você está disposto a pagar o preço de continuar agindo da mesma forma, de continuar fazendo as mesmas escolhas? Então é importante você refletir sobre isso e refletir as consequências antes de tomar as decisões. Então, se eu agir de tal forma, me relacionar com tal pessoa que está com um padrão que eu costumo fazer, e quais as consequências disso? Você sabe o que aconteceu nos relacionamentos anteriores. Então, a tendência é que aconteça a mesma coisa. É isso que você quer, né? Então, a gente não pode ficar preso àquilo que já nos aconteceu, repetindo esses padrões e agindo da mesma forma. Então, a gente precisa compreender tudo isso, né? Eu acho que agir diferente, aceitar, né? Que você está tendo esse tipo de postura, esse tipo de ação, esse tipo de escolha. Eu acho que você precisa ser resiliente consigo. É uma das coisas que eu mais busco fazer comigo, é ser resiliente comigo mesmo, sabe? Porque assim, eu já me cobro tanto. O mundo já cobra tanto, todo mundo já cobra tanto da gente, né? Então, às vezes, a gente já está tão ferido, tão machucado, tão cheio de coisa, e a gente vai fazer mais cobrança, mais peso e mais carga para a gente. Não dá. Então, abrace as suas inseguranças, os seus medos, sabe? As suas dores, se acolha, né? Se ofereça amor, tenha autocompaixão de si mesmo. Autocompaixão não é pena, sabe? Então, faça tudo isso consigo para que você consiga ir trabalhando e mudando aos poucos, porque a mudança ela não acontece de forma drástica, de repente, você já é uma nova pessoa. Não, é um passo, cada vez, é uma escolha em cada situação, é aos poucos. E aí a mudança, quando ela vai acontecendo aos poucos, ela vai se tornando mais significativa, porque fica mais fácil você sustentar as novas ações e você ser essa nova pessoa, né? Então é realmente preciso que você vá fazendo isso de forma gradativa, porque senão vai ser mais difícil que você consiga manter tudo isso. E tenha realmente resiliência por você, sabe? Se ofereça o melhor, entenda suas limitações, seus medos e inseguranças, e é isso. A vida é correr riscos, né? Mas que a gente pense também antes desses riscos, né? Vale a pena esses riscos que eu estou correndo, esses riscos que eu estou escolhendo correr, sabe? Então a gente precisa pensar tudo isso e também compreender que a gente não é o nosso passado, que repetir padrões não te faz uma pessoa fraca. Às vezes a gente repete esses padrões de forma inconsciente, certo? Então, que a gente precisa, que você consiga compreender quando está repetindo esses padrões para que possa agir diferente. E tudo isso te faz apenas humano, não te faz uma pessoa fraca. Faz um humano com inseguranças, medos, vulnerabilidades, todas essas questões internas e emocionais que fazem quem você é, que compreende o seu todo, o seu ser humano. Então, tudo isso faz parte de você. Mas se você já percebeu, então já deu o primeiro passo, que é o principal de tudo, né? Para que isso possa acontecer a mudança. A mudança ela só acontece quando a gente percebe. Então, se você percebeu, já deu o primeiro passo. Então, agora começa a dar outros passos, né? Agir, pensar diferente. Se você muda, o seu mundo muda. Então, cabe realmente a você fazer essas escolhas. Isso é algo que você não pode terceirizar a ninguém, né? Então, a dor, ela é o alerta, né? Se está doendo, alguma coisa precisa ser feita, alguma coisa precisa ser mudada. A repetição, ela é o chamado, ela é o desafio, né? Para que você acorde para a vida.
E a consciência é o caminho. Quando você tem consciência das suas escolhas, das suas ações, dessas repetições que você tem costumado fazer, ela é o caminho. Você tem consciência de tudo isso, agora você pode agir diferente. Espero que esse episódio de hoje tenha feito sentido para você, que tenha te feito uma boa companhia, tenha sido uma jornada de muito autoconhecimento e de resiliência. Obrigado pela companhia, abraços e até a próxima. Se você ainda não curtiu o episódio, curta, comente e compartilhe. Obrigado.